Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui, através do Facebook, através também do Instagram, através do YouTube, canal do YouTube, com mais de 13 mil inscritos e mais de 2,5 milhões de visualizações. Nós temos no canal do YouTube. Graças ao Eterno, nós temos chegado a um número, não muito grande, mas um número razoável de pessoas que têm acompanhado os shiurinhos, estudos aqui das Escrituras através das redes sociais. Muitas pessoas nos últimos dias estão se aperfeiçoando, e mergulhando nesse mundo digital, buscando meios, buscando recursos para sobreviver, para trabalhar, para adquirir informações. Isto é muito bom. Mas, por outro lado, nós temos um problema na internet, que é o lado negro e o lado, bom, o lado bom. O lado negro, que é o lado do Yetzer Hará, o lado da iniquidade, está aí acessível na internet para que todos possam acessar. Assim também como o lado bom, como o lado branco, o lado aonde você também pode acessar. Hoje a internet ela está democratizada, ou seja, você tem livre acesso por enquanto. Há também situações em que as redes sociais elas nos bloqueiam em determinados assuntos. Infelizmente isso tem ocorrido, E infelizmente também as redes sociais, principalmente o Facebook, o Instagram, eu não tenho medo de falar, não tenho problema nenhum de falar isso, mas é uma realidade. Tem propagado certas coisas, que estão em harmonia com o comunismo. Isso é a realidade. O comunismo, não sou partido de esquerda e nem de direita, eu sirvo ao Eterno. Mas nós sabemos que ao longo dos tempos que já se passaram, onde foram fundados ali ditaduras comunistas, nós temos visto que há um genocídio, há uma matança, há uma há um despreparo, das autoridades em questão de harmonizar leis. Infelizmente a gente tem visto isso, mas esse não é um assunto que nós iremos abordar aqui, mas traz para nós todo um contexto de fatos, história que a gente tem acompanhado no decorrer dos anos, tá? Isso é bastante importante, mas nós vamos continuar aqui. Gostaria de avisá-los que no próximo Shabat nós estaremos às 10 horas da manhã, como de costume. Havíamos parado de fazer um pouco, porque estava aqui em nossa residência, a gente estava de mudança em questão do escritório, então nós fizemos uma breve reforma e aí a gente não pôde colocar ali à disposição todos os sábados para você os shiurinhos, estudos. Mas a partir desse sábado às 10 horas estaremos ao vivo, então vocês podem nos acompanhar por lá ou pelo Facebook, aqui na página Beit Netzer Efraim. Então, vamos dar continuidade ao estudo, que havíamos mencionado todas as semanas, principalmente nas terças ou na quarta. Nós iremos abordar uns 3 capítulos aí do livro de Mishlei, Provérbios. Provérbios de quem? Provérbios de Salomão. As pessoas dizem assim, aquele pensamento medíocre, Eu costumo dizer que é um pensamento medíocre, cristianizado, que as pessoas usam o seguinte:
Salomão, ele foi salvo. Salomão, existe o livro de Salomão, o livro apócrifo, existem muitos mistérios ligados Salomão com a maçonaria, com a feitiçaria, com o paganismo, né? As pessoas gostam de tentar criminalizar uma pessoa, né, que às vezes é igual Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei da Babilônia. Ele fez muitas coisas erradas diante do Eterno e ele acabou sendo restaurado pelo Eterno, né? Então nós podemos ter pessoas, queira você, goste ou você ou não, nós teremos pessoas no decorrer dessa vida que levamos, nesses anos, que no século XXI até agora, dos séculos passados até agora, nós vamos ter pessoas que vão se regenerar, pessoas que vão se voltar para o Eterno. Não é um caso isolado de Nabucodonosor, existem vários outros casos que não são mencionados, que não são vistos, mas o Eterno conhece cada pessoa. Então, na realidade, Salomão ele passou por uma situação aonde infelizmente ele quis passar, quis fazer, então é problema dele. Eu costumo dizer que nós temos um livre acesso a praticar o que é errado. Nós temos o poder de ação, nós temos o poder de manifestar o que nós quisermos enquanto nós estivermos vivos. Agora, o problema são as consequências. Nem todo mundo gosta de ter as consequências, né? As pessoas gostam de fazer as coisas erradas e querem sair impune das coisas que elas fizeram. E é lógico que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela fala que você não sairá impune até pagar o último centavo. Você vai ter que pagar o último centavo. Então essa questão de salvação ou não, nós não temos que nos meter nessa situação. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar do meu temor diante do Eterno. Agora, uma coisa que Salomão deixou foi os provérbios, né? Ele deixou os provérbios aí com vários conselhos, várias, né, assim, disciplinas que nós temos que colocar na nossa vida. Registros aqui que nós temos que colocar na nossa vida que vai fazer a gente ter um testemunho bom diante do Eterno. Agora, se eu ficar só olhando pelo que Salomão fez, eu sou mais do que aquela pessoa que só se preocupa com a vida dos outros. E a minha que eu tenho que consertar, eu não me preocupo. Então, pessoal, deixe um pouco essa questão, se Salomão fez ou deixou de fazer, mas veja pelo lado bom. Esse é um conselho que eu te dou. Não adianta você ficar esmiuçando a vida de Salomão e esquecendo da sua, né? É igual o caso de Davi, outra situação também, porque Davi cometeu alguns crimes, né? E ele cometeu alguns pecados terríveis, ele cometeu. Existem várias pessoas que cometeram situações terríveis, né, ao longo da história e que depois elas se voltaram para o Eterno. Isso pode acontecer, tá? Então, vamos focar na nossa mudança. É isso que eu quero que vocês observem aqui para o agora, para o hoje. Então, nós vamos ler o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. E no decorrer da leitura, nós vamos explicando, né, trazendo alguns assuntos, abordando algumas situações para que a gente possa harmonizar o estudo do Taná, né, do livro de Mishlei Provérbios. Vamos lá, capítulo 7 diz o seguinte: Meu filho, conserve minhas palavras, guarde meus ensinamentos, obedeça os meus mandamentos e viva. Guarde meus ensinamentos como a menina dos seus olhos, amarre-os aos teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Diga à sabedoria, tu és minha irmã, e nomeie a compreensão como parente.
de maneira que elas o possam preservar da mulher estranha, da mulher fácil e suas palavras de sedução. Olha aqui, ó, meu filho, conserve minhas palavras. Olha só, vírgula, conserve minhas palavras. Lembrando que eu estou usando a tradução de David Stay, a Bíblia Judaica Completa. Conserve. O que é conservar? É priorizar. Tem muita gente, principalmente muitos judaizantes, que estão migrando para o judaísmo messiânico, nazareno, ou qualquer outro tipo de judaísmo que tenha ocorrido por aí, não quer estudar as Escrituras. A maioria dessas pessoas não se dedicam ao estudo das Escrituras. E uma das maneiras para conservar e preservar a palavra do Eterno na nossa vida é o estudo. Filho meu, conserve minhas palavras, guarde meus mandamentos, ou seja, traga em memória os mandamentos do Eterno. Traga em memória, isso é guardar. Obedeça, você guarde, mas ao mesmo tempo se obedeça. Obedeça os meus mandamentos e viva. Está escrito na Torá que a Torá é a nossa vida e vivereis por meio dela. Consequentemente, se eu não viver e se eu não obedecer, eu não terei vida. E ela é a luz do nosso caminho, ok? Assim como Yeshua em harmonia disse que ele é a luz do mundo, porque ele é a Torá viva. Ele obedeceu a Torá em toda a sua essência. Não transgrediu nenhum dos preceitos da Torá. Pelo contrário, ele harmonizou e, pelo contrário, ele condenou práticas de homens, leis humanas que estavam na época ultrapassando a ponto de transgredir o mandamento do Eterno. Isso sim foi o que Yeshua fez. Ele jamais transgrediu nenhuma lei ou mandamento ou mitzvot, que são regras da Torá, de nenhuma maneira. Tem muita gente desinformada, né? Principalmente, olha só, muitas pessoas estão desinformadas das Escrituras e acabam apegando-se a certos ensinamentos que distorcem as Escrituras. Um deles é o seguinte: Yeshua mandou os discípulos colherem espigas no Shabat. Ok? Aí as pessoas pegam isso ao pé da letra. Ok? Vejam só. Mas ela desconhece a Torá. Porque a Torá, tem gente que até diz assim, olha, Yeshua mandou roubar espigas. Vejam, essas pessoas estão desinformadas da Torá. Não estudam a Torá. Porque se elas estudassem, elas teriam visto lá na Torá escrito o seguinte: não coloque cercas ao redor de suas plantações. Deixem os frutos caírem, e os que caírem deixem para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, ou seja, deixe para os necessitados. Como nós sabemos que Yeshua era judeu e os seus discípulos também, né? Eles pertenciam ao judaísmo. Então, Yeshua disse, não, vocês estão com fome, pode comer as espigas de milho, né? E muita gente fala,
Ele roubou. Gente, para com isso. Você pode. E a Torá diz também que você não pode encher o saco. Você pode colher com as mãos. É livre o acesso. E todo agricultor, aquele pessoal que cuidava da agricultura, dos cereais, eles sabiam disso, porque eram judeus, porque eram pessoas que pertenciam ao povo de Israel. Então não era proibido, você pode pegar. Aí vem a outra situação, mas era Shabat. Vejam só, o sábado, lá na Torá está escrito, só existe 2 proibições no sábado: o trabalho e acender fogo. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada, pessoal. O que acontece? Os homens começam, principalmente os que querem, né, estar por cima dos outros, começam a inventar leis em cima desses mandamentos, no caso do Shabat. Então eles começam a inventar leis. Aí digo, olha, você não pode acender o fogo, você não pode pegar uma vassoura, você não pode varrer, você não pode ligar o carro, você não pode acender a lâmpada, quer dizer, né? Você não pode acender a lâmpada, você não pode nada. Porque você vai transgredir o Shabat. Isso são leis que os homens estão colocando. Ok? Qual é o perigo disso? Porque o Eterno disse, não acrescentem e nem diminuam a Torá. Aí você diz assim, mas o que devo fazer então? Então se eu quero comprar uma pizza na sexta-feira, eu quero comer uma pizza, eu quero comer alguma coisa no fast food, né, nesse negócio de entregas online. Eu quero comer, eu estou com fome, não posso acender, não posso fazer nada. Então, não tem problema nenhum você comprar algo para você comer no Shabat à noite, na sexta. Não tem problema nenhum. O problema é você fazer disso um costume. Não é porque a Torá não está proibindo você comprar nada no Shabat, porque lá não está escrito, não comprem nada no Shabat e não comercializem no Shabat. Não é porque lá não está dizendo isso que você deva fazer isso. Ok, se você está com fome, não tem problema nenhum, compre, mas não faça disso um costume. Essa é a orientação certa. Não faça disso uma situação de que daqui a pouco você vai estar fazendo compras no mercado. Você vai estar comercializando no mercado, assim como aconteceu lá em Esdras. O povo de Israel estava comercializando no Shabat. Ok? Então, vejam que existem situações que nós temos que entender. Então, guarde os mandamentos do Eterno no seu coração. Obedeça a Ele. Guarde meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Qual é a menina dos nossos olhos? É a íris, eu acho que chama íris, né? Aquela bolinha pequenininha. Então, guarde. Aí no 6 ele diz assim, pois eu estava na janela de minha casa, saudando através da grade, quando vi entre jovens ali, em meio àqueles que não pensam por si mesmo, um rapaz carente de todo senso. Ele caminhava pela rua e caminhou em direção à casa dela. A tarde se tornou crepúsculo e finalmente noite, negra e escura. Então uma mulher se aproximou dele, vestida como uma prostituta com um coração astuto. Ela é do tipo espalhafatoso, impulsiva, cujos pés não param em casa. Em vez disso, ela sonda nas ruas e praças, espreitando em cada esquina. Ela o puxou e lhe deu um beijo, e com o rosto enrubescido, disse, preciso oferecer sacrifícios pacíficos e cumprirei meus votos hoje. Por isso saí para encontrar você.
Vim à procura e agora o descobri. Estendi colchas sobre meu leito e uma coberta de linho egípcio colorido. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, façamos amor até amanhã. Nós nos alegraremos fazendo amor. Meu marido não está em casa. Está fora em uma longa viagem. Levou uma sacola de dinheiro e não voltará até que a lua fique cheia. Com toda a sua fala dócil, ela o convenceu, atraindo com suas palavras sedutoras. Então ela o segue como um boi a caminho do matadouro, como um tolo a ser punido num tronco, ou como um pássaro que se apressa para a armadilha, sem saber que sua vida está por um fio, até que uma flecha perfura seu fígado. Então agora ouça-me, atente para o que estão dizendo, não deixe seu coração inclinar-se aos caminhos dessa mulher. Não siga seus caminhos, pois muitos são os que ela bateu à morte, numerosos que ela destruiu. Sua casa é o caminho para o Sheol e leva aos átrios da morte. Olha só, capítulo 8. A sabedoria está chamando, o entendimento levanta sua voz. Nos morros à beira da estrada, onde os caminhos se cruzam, está à espera. Nos portões que dão para a cidade, nas estradas, grita em alto som. Então, Salomão ele faz aqui uma analogia na situação da mulher adúltera e na prostituta, né? Que convence os jovens, que convence os homens a cometerem pecados, a cometerem coisas terríveis. E isso nós temos visto ao longo das décadas que já se passaram. Nós temos visto hoje também muitos jovens se inflamando na prostituição, se inflamando no adultério. E o que mais tem hoje na sociedade é isso. E Salomão nos ensina que nós temos que se manter afastado delas. E aí ele muda de assunto no capítulo 8, e ele diz o seguinte: a sabedoria está chamando o entendimento, levanta sua voz. Salomão, que é Shilomó, ele faz uma analogia a respeito de que a sabedoria está pedindo para se apossar dela. Ou seja, ela deseja, almeja que as pessoas se apossem dela. O entendimento levanta sua voz. Uma coisa interessante, pessoal, é que existe pessoas que têm um conhecimento muito grande. Muitos têm um conhecimento muito grande. Mas nem todos os que têm o conhecimento têm a sabedoria. Nem todos que têm o conhecimento têm a sabedoria. O que é sabedoria? Ele vai citar lá, mas eu vou te deixar um caminho para que você entenda o que é sabedoria. A primeira situação de uma pessoa que tem sabedoria: fica calado. Essa pessoa que tem a sabedoria, ela fica calado, ela ouve mais, ela presta atenção, ela entende, ela compreende. Aí ele fala: o entendimento levantou a sua voz. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem entendimento. Essas pessoas que não têm entendimento, que não conseguem entender as coisas, compreender as coisas, são pessoas que têm conhecimento, mas não conseguem compreender. Vocês estão entendendo? Pessoas que têm o conhecimento, ela conhece de muitas coisas. Conhecimento vem do conhecer, então eu conheço, mas compreender, compreensão, exatidão, sabedoria, a maioria não tem. Eu estou
chamando vocês, levanto minha voz a toda a humanidade, vocês que não disciplinam sua vida, entendam a prudência e o mesmo vocês tolos, obtenham um pouco do bom senso. Outra situação, tem muita gente que tem o conhecimento, mas não tem o bom senso, a ética e a razão. Esses três não fazem parte de uma pessoa que às vezes tem o conhecimento, mas não tem o bom senso, não usa o óbvio e não usa a razão. Isso é verdade. E ele continua: minha boca diz o que é verdade, pois meus lábios detestam o mal. Todas as palavras de meus lábios são retas, nada falso ou torto nelas há. Elas são bem claras para o que tem entendimento, e reta para os que têm conhecimento. Receber minha instrução é melhor que a prata. Olha só, o que o Eterno está dizendo? Elas são bem claras para o que tem entendimento e retas para o que tem conhecimento. Eu já falei, conhecimento todo o ser humano herdou lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo ser humano herdou lá em Adão e Eva, quando era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós herdamos conhecimento. Agora, existe muitos que têm conhecimento que não têm entendimento. Mas mesmo os que têm conhecimento, elas são retas. As palavras do Eterno é reta. Receber minha instrução é melhor do que a prata, coisa que as pessoas não querem. Se você disser para um leigo, ou para muitos, principalmente do cristianismo, não são todos, mas para muitos, se você disser, olha, aqui está o ouro e está aqui a prata, você troca pelo conhecimento do Eterno. O que hoje o cristianismo faz? A teologia da prosperidade. Você acha que essas pessoas não buscarão o ouro e a prata? Lógico que buscarão. Lógico. Mas o conselho do Eterno, a disciplina, elas não querem. Aí ele diz, receber minha instrução é melhor do que a prata, o conhecimento melhor do que o fino ouro, a sabedoria é melhor que pérolas. Nada que vocês quiserem se compara a ela. A sabedoria é melhor que pérolas. Olha só. E nada do que vocês quiserem se compare a ela. Você pode trazer todas as riquezas do mundo, não se compara à sabedoria. E uma das coisas que Salomão pediu foi sabedoria. Uma certa vez, uma pessoa... Por isso que eu falo, existe muita gente que ela pega esse rãs, esse vírus do cristianismo, e ela não se descontamina. Ela incorpora na vida dela. E segue como instrução, como regra, e vai embora. Ela disse uma certa vez para mim, uma pessoa disse assim, olha, Salomão caiu porque tinha muita sabedoria. Olha o que a pessoa falou. Falei, não, ter sabedoria é uma coisa, praticar iniquidade ou pecado ou ter o Yetzer Hará é outra coisa. Eu posso ter sabedoria, né, e não ter o temor, né, e não ter o temor e praticar algo errado. Não tem problema nenhum nisso. Entendeu? Então não ponha culpa na sabedoria, né? Só porque ele teve grande sabedoria porque ele caiu. Não, aí existem vários sentimentos. Nós temos vários sentimentos, sensações de sentimento em nosso corpo. Então nós temos o sentimento de amar, de doar, de receber, de dar, de entender, de compreender, de fazer o que é errado, de não fazer o que é errado,
Então nós temos vários sentimentos, nós temos o sentimento de se alegrar, de chorar, de rir, de fazer o que for, temos vários sentimentos. Então nós temos que vigiar os nossos sentimentos. Se eu potencializar o sentimento sexual na minha vida, eu vou deixar a sabedoria de lado, entendeu? Então eu vou só potencializar o sentimento da sexualidade na minha vida. É o que aconteceu e o que tem acontecido com muitos. E ele disse: eu, a sabedoria, moro junto com a prudência, e reto conhecimento e a discrição. O temor a Adonai é odiar o mal. Então ele fala aqui, o temor do Eterno é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, os caminhos do mal e o discurso duplicado. Bom é o meu conselho. Ele diz assim, eu odeio o orgulho e a arrogância, os caminhos do mal e o discurso duplicado. É aquele discurso que ele é mal intencionado, né? Capcioso. Ele é mal intencionado. É esse discurso que o Eterno está dizendo, tá? Aí ele continua: bom é o meu conselho eu sou o entendimento e meu é o poder. Por mim o rei impera, e os príncipes fazem lei justa. Por mim os príncipes governam, e também os nobres e todos os legisladores da terra. Amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam me acharão. Riquezas e honras a mim pertencem, duradoura prosperidade e retidão. Meu fruto é melhor que o ouro, e o ouro que ofereço é melhor do que a fina prata. Sigo o curso da retidão ao lado dos caminhos de justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. Adonai me criou como início do seu caminho, o primeiro de suas obras mais antigas. Fui apresentado ao mundo antes do começo, diante do início da terra. Quando nasci, não havia abismo no oceano, nem riachos fluindo com águas. Nasci antes de os montes existirem. Então ele está fazendo aqui, falando dele? Não, ele está falando do Mashiach. Ele está falando de Yeshua, tá? Aí ele diz: nasci antes do monte existir, antes de as montanhas se estabelecerem. Ele ainda nem tinha feito a terra, os campos, nem os primeiros grãos de poeira da terra. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava ali. Olha aí. Por isso que muitas pessoas, elas dizem: Abraão. Quem foi que almoçou com Abraão? O Mashiach. Ele disse antes que Abraão existisse: eu sou. Então, pessoal, Yeshua, o Mashiach, ele é atemporal. Ele está fora desse tempo. Embora ele estabeleça em sua essência o tempo, ele obedece o próprio tempo que ele criou, tornando assim uma genealogia sublime, a qual a gente vê lá em Mateus capítulo 1. E continuando: quando ele estabeleceu o céu, eu estava ali. Quando traçou os horizontes do abismo, quando estabeleceu os céus acima do firmamento, quando as fontes do abismo foram feitas, quando ele terminou as fronteiras do oceano, de maneira que a água não transgredia seu comando, quando ele estabeleceu as fundações da terra, eu estava com ele como aquele em que ele podia confiar. Quanto a mim, a cada dia era puro deleite, pois me alegrava em sua presença o tempo todo. Eu me deitava em todo canto da terra e me alegrava por estar com
humanidade. Portanto, filhos, atentem para mim. Felizes são os que guardam os meus mandamentos. Escutem a instrução e cresçam em sabedoria. Não recuse isso. Feliz é a pessoa que me ouve. Disse Yeshua, bem-aventurados os que me ouvem. Ouça, Yeshua, que fica em meus portões diariamente e guarda na frente das minhas portas. Pois aquele que me encontra a vida e obtém o favor de Adonai, mas aquele que me perde desgraça a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Tem muita gente pisando no sacrifício de Yeshua. Tem muita gente negando Yeshua. Simplesmente para se promoverem diante das pessoas. Para barganhar. Uma coisa aqui que eu vou deixar claro. Pessoal, não existe revolução. Olha, haverá uma revolução messiânica. Eu gostaria, você que é um Bnei Anussim, você que se considera um judeu, você que se considera um israelita, venha para a grande convocação que faremos, uma grande convocação messiânica. Pessoal, isso não existe. Quem reunirá os escolhidos dos quatro cantos da terra é o Eterno. Não é homem, não é rabino, não é ninguém. Ok? Então não existe isso. Se você ver alguém na internet, olha pessoal, vamos aqui, você paga uma taxa X e você vai fazer parte de um movimento messiânico. Isso não existe. Ok? Isso aí é para barganhar, para ganhar dinheiro. Não sou contra as yeshivot, um exemplo, lugares onde a pessoa vai estudar, principalmente via internet, né? A pessoa cria uma sala para as pessoas estudarem ali, né? A Torá principalmente, a Brit Hadashah, né? A essência de Yeshua. Não sou contra isso. Eu sou contra movimentos que se levantam querendo fazer movimentos aí mundiais de países. Isso é errado, tá? Não existe isso. Não existe esse negócio de Bnei Anussim, gente, esquece. O que existe nas escrituras não vai estar lá escrito Bnei Anussim. O que está nas escrituras está escrito o seguinte: e as ovelhas perdidas da casa de Israel, os efraimitas que se misturaram entre as nações, lá em Oséias, e os israelitas que se misturaram entre as nações, eu os convocarei de volta. Ponto. Não é homem, não é rabino, não é ninguém que vai fazer isso. O próprio Yeshua chegou para os seus discípulos, os 70, e disse: ide, não vão aos gentios ainda, mas ide especialmente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era outro tipo de título dado. Tá? Esse negócio de título, essas coisas de títulos dado a pessoas que têm origem judaica, que tem nome judaico, gente, para com isso. Né? Eu costumo dizer, não crie vergonha na sua cara, não, e se volte para o Eterno de fato, de verdade, que você vai com nome, sobrenome, talite, com tudo para o Guerrinom ou para o Sheol. Se você não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, dos males que você comete contra as pessoas. Ok? Continuando. Feliz é a pessoa que ouve, que fica em meus portões e guarda, pois aquele que me encontra a vida e obtém o favor de Adonai, mas aquele que me perde, desgraça a si mesmo.
Sabedoria, a sabedoria constrói sua casa, esculpida 7 colunas para si. Preparou seu alimento, temperou seu vinho e pôs sua mesa. Enviou suas servas com convites. Ela clama nas montanhas da cidade: quem for inseguro, venha aqui. Aqueles que não têm o bom senso, ela diz: venham e comam da minha comida, bebo o vinho que preparei. Não fiquem inseguros, antes vivam, andem no caminho do entendimento. O que corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio se torna culpado. Tá vendo? Se você reprova um escarnecedor, ele o odiará. Se reprova um sábio, ele o amará. Tem muita gente que se ofende com as verdades. E ela acaba odiando aqueles que falam dela. Essas pessoas que se ofendem, na realidade são pessoas que infelizmente vivem como zombadores, como ímpio, escarnecedor, né? São pessoas assim. Aí continua: dê ao sábio e ele ficará ainda mais sábio. Ensine ao reto e ele repreenderá ainda mais. O temor de Adonai é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é o entendimento. E o conhecimento dos santos é o entendimento. Pois comigo seus dias aumentarão, e anos serão acrescentados à sua vida. Se você é sábio, sua sabedoria o ajuda. Mas se você é um escarnecedor, sofrerá as consequências sozinho. A mulher tola é pura exibição. Ela não pensa e não sabe nada. Assenta-se à porta de sua casa ou nos muros da cidade, chamando aqueles que passam. Aqueles que seguem adiante seus caminhos, todos os inexperientes venham aqui. Ao inseguro ela diz: as águas roubadas são doces. O que é comido às escondidas dá prazer. Mas ele não percebe que a morte está ali. E aquele que aceita seu convite estão nas profundezas do Sheol. Bem, nós lemos aí o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 do livro de Mishlei, Provérbios de Salomão. Nós vamos dar continuidade aí uma vez por semana, deve ser terça ou quarta, fique atento. E se você não está acompanhando aqui ao vivo, você pode também ir lá no YouTube ou no grupo de WhatsApp, nós colocaremos lá também, tá? Você pode acompanhar por lá. Bem, essa é a instrução do Eterno, pessoal. Eu vejo muitas pessoas, principalmente líderes, Roshim, líderes, principalmente de judaísmo messiânico, nazareno e etc., explicando coisas, né? Ultimamente eu já vi muitas pessoas querendo tirar a credibilidade que Yeshua, ou o Mashiach Yeshua, ele não é o Eterno. Pessoas pegam o livro do Zohar, fala do Eterno no livro do Zohar, só que essa pessoa também não fala que o Mashiach e o Eterno, né, lá no livro do Zohar não fala Yeshua, o Mashiach, mas fala o Mashiach. Lá no Zohar, do mesmo jeito que essa pessoa usa o Zohar para algumas coisas, ela também tem que usar do bom senso, e dizer que o livro do Zohar fala que o Mashiach e o Eterno são um. Ele é o Eterno. Entendeu? Está escrito lá. E a gente vê muitos líderes, principalmente judaísmo messiânicos, se contradizendo. E isso, cada vez mais que isso vai ocorrendo,
vão perdendo a credibilidade. Isso é chato, muito chato mesmo, porque muitos chegam a alegar que o original é do grego. Gente, para com isso. É o que eu sempre digo, não bata o martelo em determinados assuntos que você desconhece ainda. Você não chegou a uma conclusão exata. Quando nós falamos que o Mashiach, Yeshua, é o Eterno, nós não estamos achando, nós chegamos à conclusão exata através de estudos, de análise histórica, acadêmica, escritural, e sem falar dos livros do judaísmo, principalmente ortodoxo, do judaísmo tradicional. Temos vários rabinos que atestam que o Mashiach, Yeshua, é o Eterno. Então, contra fatos não há argumento. Então tem muita gente, principalmente do judaísmo messiânico, perdendo a credibilidade. Porque amanhã, meu irmão e minha irmã, amanhã o Eterno vai tirar a venda dos olhos do povo dele. E o povo dele vai se voltar para o Mashiach, para Yeshua. E você vai ficar para trás porque você vai estar com aquele conceito medíocre, que não tem respaldo nem bíblico. Como eu disse, Yeshua, ele é atemporal. Ele esteve ontem, está hoje e no futuro. Ok? Tem muita gente que desconhece a essência do Mashiach. Tem muita gente que desconhece os poderes do Eterno. Tem muita gente. Infelizmente, a gente tem visto isso no decorrer dos dias que estamos vivendo. Nós iremos fazer um estudo aprofundado sobre a essência do Mashiach. Você vai ver que nós vamos fazer sobre a essência do Mashiach e sua plenitude. Nós vamos fazer esse estudo, vai ser mais ou menos 1h30 sobre a essência de Yeshua. E as pessoas ficam, Aqui Salomão falou, Salomão disse, olha só o que ele escreveu: quando nasci não havia abismo no oceano, nem riachos fluindo com água. Salomão não está falando dele. Salomão teve uma revelação, ok? Teve uma revelação. E aí ele colocou todos esses 8 versículos falando do Mashiach. Então, se ele nasceu antes do Eterno estabelecer os céus, traçou um horizonte no abismo, quando estabeleceu os céus acima do firmamento, quando as fontes do abismo foram criadas, quando ele determinou a fronteira do oceano, de maneira que as águas não transgredissem seu comando. Quanto a mim, a cada dia era puro deleite, pois me alegrava em sua presença o tempo todo, e me deleitava em todo canto da terra. Quem? Salomão? Não. Antes da fundação da terra, era o Mashiach. Veja que ele é atemporal. Mas as pessoas não entendem. Infelizmente não entendem porque desconhecem as Escrituras. Não leem as Escrituras. Não entendem. Yeshua mesmo disse, as Escrituras falam de mim. No dia que eu entendi sobre isso, eu mergulhei nas Escrituras. Já há 8 anos mergulhando nas Escrituras. E é pouco, não sei nada. Mas o mínimo eu já entendo que Yeshua é o Eterno. Tá bom, gente? Que o Eterno abençoe vocês.
Em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.